Olá, no segundo ano estamos de volta. Continuamos com a correção dos nossos exercícios, DH e complementares. E hoje a página 124 contempla o capítulo do pré-modernismo, tá? Eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, porque esses exercícios eles são um pouco longos, tá? São exercícios... Cadê? Tá aqui. São exercícios que têm os enunciados, textos, as opções bem extensas. E eu vou precisar da paciência de vocês para que a gente consiga corrigir até o final, tá bom? Bom, a primeira questão é uma questão da UPE de 2017, que fala assim: o início do século XX, compreendido entre 1902 a 1922, foi muito significativo para a fase de transição da literatura brasileira. As vanguardas europeias e a Semana de Arte, a Semana de 1922, representaram mudanças importantíssimas no fazer artístico e literário do Brasil. Acerca desse período, analise as proposições a seguir como verdadeiros ou falsos. Primeiro, o ano de 1902, marcado pela publicação de Os Sertões, de Euclides da Cunha, lembrando que foi marcado pela publicação de Os Sertões, de Euclides da Cunha, e Canaã, de Graça Aranha. São dois livros que marcam o início do pré-modernismo no Brasil. Essa obra foi importante porque lançou de um só golpe a realidade brasileira até então disfarçada. Isso mantinha os escritores da época presos à visão europeia em razão de sentimentos de inferioridade motivados pelo status colonial vivenciado. Então a gente vê que a letra A está correta porque essa afirmativa tem tudo a ver com a obra Os Sertões e foi exatamente isso que aconteceu. A realidade foi mostrada pela primeira vez assim de uma maneira crua, né? Até porque o papel do Euclides da Cunha era de repórter, então ele faz um trabalho bem documental, bem realista. O futurismo, um dos movimentos de vanguarda, foi lançado por Marinetti. O futurismo representa a realidade em pleno movimento, né? E ele tem como líder o italiano Filippo Tommaso Marinetti. Tal movimento estético caracterizou-se mais por manifestos que por obras. A gente vê que tinha muitos manifestos, não tinha tantos poemas, crônicas, romances, não, eram manifestos que eram publicados principalmente no jornal Le Figaro. Assim, os futuristas exaltavam a vida moderna, cultuavam a máquina e a velocidade. Certo, também, se fácil comprovar isso lá no capítulo. Os romances de Lima Barreto têm muito de crônica, pois neles se encontram cenas do cotidiano, de jornal, sobre a vida burocrática, tudo numa linguagem fluente e muitas ambições. Isso pode ser percebido no seguinte trecho de sua obra Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Almocei, saí até a cidade próxima para fazer as minhas despedidas, jantei sempre aquela visão doutoral que me não deixava. Então, é uma cena bem do cotidiano, né, mostrando que exatamente essa afirmativa é correta, porque se assemelha muito os romances de Lima Barreto com as crônicas. Verdadeiro também. Augusto dos Anjos é um poeta eloquente, ou seja, persuasivo, bastante expressivo. Assim, encontram-se em sua obra palavras do jargão científico e termos técnicos que não podem ser ignorados, porque tais palavras fazem parte do contexto de produção do poeta. Pode-se conferir isso no seguinte trecho do poema A Ideia. Vem do encéfalo absconso que a constringe, chega em seguida às cordas do laringe, tísica, tênue, mímica, raquítica. Ele é tão eloquente que chega a dificultar um pouco a leitura, né? É verdadeiro também. A semana de 22 ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. A ideia da semana era de se destruir, gente, o passado, né? Destruir a cidade, destruir o passado em relação à poesia, destruir a métrica, destruir a rima, destruir as regras, escandalizar também no sentido de se fazer notório, no sentido de se tornar marcante, de ter algo, por exemplo, dizem que o Oswald de Andrade pagou os estudantes para vaiar. Aquilo era um escândalo, porque eles estavam na casa mais imponente de São Paulo, na casa de espetáculo mais imponente da cidade de São Paulo. Então, vaiar, atirar verduras, sapatear, era muito escandaloso. Então, é esse tipo de escândalo que se fala. Mas o escândalo que marcou, que ficou, né, fez a diferença. Especialmente criticar.
Acerca dessa postura, Aníbal Machado diz a seguinte frase: não sabemos definir o que queremos, mas sabemos discernir o que não queremos, e não queremos mais o passado. Então, a resposta correta, gente, letra C, porque todas as afirmativas lidas são verdadeiras. Próxima questão traz o poema Psicologia de um Vencido. Eu vou ler esse poema com vocês, até porque mais para frente a gente vai ter uma outra questão relacionada a esse poema e eu não vou precisar ler pela segunda vez. Então, diz assim: eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro da escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas que o sangue podre das carnificinas come, e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. A gente vai precisar desses dois últimos tercetos aqui para responder essa questão. A poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição designada como pré-modernista. Com relação à poética e à abordagem temática presentes no soneto, identificam-se as marcas dessa literatura de transição como: a letra A diz forma dos sonetos, versos metrificados, a presença de rimas, vocabulário requintado, além do ceticismo, que antecipam conceitos estéticos vigentes do modernismo. Está errado, gente. Essas não são características da poesia modernista, são características que eu vejo dentro desse poema, mas não são características que antecipam os conceitos do modernismo. Então, não está correto. B. O empenho do eu lírico pelo resgate da poesia simbolista manifesta em metáforas como monstro da escuridão e rutilância e influência má dos signos do zodíaco. Não há aqui uma tentativa de resgatar a poesia simbolista. Então, não está verdadeiro também. A letra C. A seleção lexal emprestada do cientificismo, como se lê em carbono e amoníaco, epigênese da infância, frialdade inorgânica, restitui a visão naturalista do homem. Também não. Esse não é um poema naturalista. Letra D. A manutenção de elementos formais vinculados às estéticas do parnasianismo e do simbolismo, dimensionada pela inovação da expressividade poética e o desconcerto existencial. Gente, letra D está correta. Porque, assim, nas poesias pré-modernistas, a gente vê um resgate a algumas escolas anteriores, por isso ele é chamado de um período híbrido. Então, a letra D mostra que esse poema ele traz características que são ao mesmo tempo simbolistas e ao mesmo tempo parnasianas. Se eu responder que a letra B está correta, que é o resgate da poesia simbolista, eu vejo simplesmente ela como simbolista, só que ela não é totalmente correta, porque a D está mais completa, porque ela aborda tanto o parnasianismo quanto o simbolismo. Então, a gente precisa ter cuidado, porque algumas questões elas estão corretas, outras estão mais ou menos corretas, e tem outras que estão mais corretas, que é o caso entre a letra B e a letra D. A letra E diz assim: a ênfase no processo de construção de uma poesia descritiva e ao mesmo tempo filosófica, até aqui está certo, que incorpora valores morais e científicos mais tarde renovado pelos modernistas. Essa parte que é a incorreta. Mais tarde renovada pelos modernistas, não, porque isso não foi trabalhado pelos modernistas. Tá? Isso não marca uma literatura de transição, ela é marcada como uma literatura de transição exatamente por abordar características de escolas anteriores. E no caso aqui ela aborda características tanto do parnasianismo quanto do simbolismo, por isso que ela é chamada de híbrido. Olha como esse enunciado é grande, né, da terceira questão. Mas é preciso a leitura dele, gente. Então, vamos ter um pouquinho de paciência. Desde 18 anos que tal patriotismo lhe absorvia e por ele fizera a tolice de estudar inutilidades. Que lhe importavam os rios, eram grandes, pois que fossem. Em que ele contribuiria para a felicidade saber o nome dos heróis do Brasil? Em nada. O importante é que ele tivesse sido feliz. Foi? Não. Lembrou-se das coisas do tupi, do folclore, das suas tentativas agrícolas. Restava disso tudo em sua alma uma satisfação? Nenhuma. O tupi encontrou a incredulidade geral, o riso, a mofa, o escárnio e levou à loucura. Uma decepção. E a agricultura? Nada. As terras não eram ferazes
e ela não era fácil, como diziam os livros. Outra decepção. E quando seu patriotismo se fizera combatente, o que achara? Decepções. Onde estava a doçura da nossa gente? Pois ele não havia combater como feras, pois não havia matar prisioneiros inúmeros. Outra decepção. A sua vida era uma decepção, uma série, melhor, um encadeamento de decepções. A pátria que quisera ter era um mito, um fantasma, criado por ele no silêncio de seu gabinete. Gente, esse trecho é a parte final do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, que foi publicado em 1911, e a gente vê aqui a reação do próprio personagem, né, do Policarpo Quaresma, em relação a todas as iniciativas patrióticas que ele teve. Tudo que ele tentou fazer pelo Brasil, tudo que ele se esforçou, tudo que ele se dedicou, e no final ele reflete, tudo valeu a pena e na visão dele não. Então aqui diz assim: a dedicação de Policarpo Quaresma ao reconhecimento da natureza brasileira levou-lhe a estudar inutilidades, mas possibilitou-lhe uma visão mais ampla do seu país. O trecho não fala disso, né? Que possibilitou uma visão mais ampla do seu país. Ele fala, sim, que ele teve um conhecimento, que ele estudou inutilidades, mas essa segunda parte não fala. Mas possibilitou-lhe uma visão mais ampla. B. A curiosidade em relação aos heróis da pátria levou ao ideal de prosperidade e democracia que o personagem encontra no contexto republicano. Gente, isso não é verdade. A curiosidade que ele teve sobre os heróis, aqui diz que levou à loucura. Se a gente voltar aqui um pouquinho, ó, aqui diz assim: eram grande, pois quem fosse. Em que ele contribuiu a felicidade de saber o nome dos heróis do Brasil? Em nada. O importante é que ele tivesse sido feliz. Foi? Não. Então a letra B não está correta. Letra C. A construção de uma pátria a partir de elementos míticos, como a cordialidade do povo, a riqueza do solo e a pureza linguística, conduz à frustração ideológica. Todo esse trecho fala da frustração que ele teve. Letra C está correta, porque só teve frustração em relação à natureza, em relação à língua, em relação aos homens, em relação ao que era mítico, em relação a tudo. Ele só fala de decepções, de frustrações. A letra D diz assim: a propensão do brasileiro ao riso, ao escárnio, justifica a reação e a decepção da desistência de Policarpo, que prefere resguardar-se em seu gabinete. Não. A pátria, não é exatamente isso. A pátria, se quisera ter um herói, era um mito, um fantasma criado por ele no silêncio do seu gabinete. É onde ele criou todas essas ideias, mas não era onde ele se isolou. E a letra C diz assim: certeza de fertilidade da terra e da produção agrícola incondicional faz parte de um projeto ideológico salvacionista, ou seja, doutrinas do exército da salvação, né? Tal como foi difundido na época pelo autor. Na verdade, ele queria produzir, né? Ele não queria salvar o mundo, ele queria produzir, comprovar que as terras eram férteis e produtivas. Então, a resposta correta, sem dúvida nenhuma, é a letra C. Quarta questão, uma questãozinha do Enem. Então, a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva que a de uma estepe nua. Nesta, ao menos, o viajante tem o desafogo de um horizonte largo e a perspectiva das planuras francas, ao passo que a outra o afaga. Abrevia-lhe o olhar, agride-lhe, estorneia-o, enlaça-o na trama espinescente e não atrai. Repulsa-o como as folhas urticantes, como o espinho, como os gravetos estalados em lanças, e desdobra-se-lhe na frente léguas e léguas, imutável no aspecto desolado. Árvores sem folhas, de galhos estorcidos e secos, revoltos, entrecruzados, e apontando rijamente no espaço ou estirando-se flexuosos pelo solo, lembrando um bracejar imenso de tortura da flora agonizante. Esse trecho se refere ao livro Os Sertões, e a pergunta é: os elementos da paisagem descritos no texto correspondem ao aspecto biogeográfico presente na... Essa é uma questãozinha que a gente precisaria aqui da ajuda do professor Flávio, né? Porque é uma questão que se parece muito mais com uma prova de geografia do que de literatura. Só que numa das partes do livro onde ele descreve a Terra, né, a Terra, o homem, a luta, nessa parte da Terra há uma descrição geográfica do ambiente que influencia o comportamento do homem. Então, apesar do objeto da questão envolver conhecimentos da área de humanas, há um diálogo com a obra literária. Ou seja, os elementos da paisagem descritos no texto correspondem a aspectos biogeográficos presentes na composição da vegetação xerófila,
Os xerófitas, ou as xerófitas, são caracterizados pela grande presença de espinhos e poucas folhas que facilita a adaptação em ambientes. É exatamente a descrição desse tipo de árvore que a gente percebe aqui no texto, né? Olha como ele diz. Abrevia ali a gríglia, enlaça o trama, né? Árvores sem folhas, de galhos estorcidos e secos, revoltos, entrecruzados, apontando rijamente no espaço, retirando os flexuosos pelo solo. Né? Então, letra A. A letra B diz que a formação de florestas latifoliadas. Na verdade, florestas latifoliadas é uma vegetação densa e árvores imponentes que chegam até 60 metros de altura. A letra C diz que é uma transição para matas de grande porte. Matas de grande porte ou de grande ocorrência. Aliás, tem grande ocorrência de palmeiras, árvores de grande porte, como o babaçu, açaí, a palmeiras. E a letra D fala adaptação de elevada salinidade. São pequenas quantidades de sal dissolvidas em água, não é? Fala lá, não tinha nem água. E a homogeneização da cobertura perennifólia, ou seja, de árvores com muitas folhas. E as árvores a gente vê que elas eram secas. Então, justificado, letra A. Quinta. A gente tem dois textos. A pergunta é a seguinte, eu vou lá para enunciar. Os relatos do último ato da Guerra de Canudos fazem uso de representações que se perpetuariam na memória construída sobre o conflito. Neste sentido, cada autor caracterizou a atitude dos sertanejos respectivamente como fruto da. Bom, o que a gente vai ver? Se o texto 1, Euclides da Cunha fala que o sertanejo caracterizou-se pela manipulação, pela ignorância, pela excitação, pela esperança, pela bravura. Bom, conhecendo o livro, conhecendo o contexto do livro e as opções que a gente tem, fica claro que ele caracteriza o sertanejo como bravura. Mas a gente vai ler um pouquinho para ver. Ó. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo, vencido palmo a palmo na precisão integral do termo, caiu no dia 5 ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Então, 4 pessoas ficar na frente de 5.000 soldados e ainda guerrear e ainda, né, levantar como se quisessem lutar por alguma coisa, mostra bravura. Então, pela própria opção da primeira, a gente já sabe que a letra é. Mas, vamos ler o trechinho lá, para a gente entender, porque H.M. Soares descreve o sertanejo como uma questão de loucura. Ele diz aqui, na trincheira, no centro do reduto, permaneciam 4 fanáticos, loucos, né, sobreviventes do extermínio. Era um velho coxo por ferimento e usando o uniforme da guarda católica, um rapaz de 16 a 18 anos, um preto, alto e magro e um caboclo. Ao serem intimados para deporem as armas, investiram com enorme fúria. Assim estava terminada e de maneira tão trágica a sanguinosa guerra que o banditismo e o fanatismo traziam acesas por longos meses naquele recanto do território nacional. Ou seja, 4 homens avançarem em direção a 5.000 soldados para lutar contra eles só pode demonstrar loucura, né? Então, letra E, gente. A sexta questão traz um texto também um pouquinho grande, que é um texto de Monteiro Lobato, de Lima Barreto. É um texto que a gente já leu lá atrás, tá? É uma parte daquele texto, né? Que vai mostrar as frustrações, as decepções de Monteiro Lobato. Vou ler um trechinho que diz assim, um pouquinho. Iria morrer, quem sabe, naquela noite mesmo. E que tinha feito ele de sua vida? Nada. Levara toda ela atrás de miragem de estudar a pátria por amá-la e querê-la muito bem, no intuito de contribuir para a sua felicidade e prosperidade. Gastara sua mocidade nisso, a sua virilidade também, e agora que estava na velhice, como ela o recompensava, como ela o premiava, como ela o condenava? Matando. Por que não deixara de ver, de gozar, de fruir de sua vida? Tudo. Não brincara, não pandegara, não amara. Todo esse lado de existência que parece fugir um pouco à sua tristeza necessária, ele não vira, ele não provara, ele não experimentara. Desde os 18 anos que o tal patriotismo lhe absorvia e por ele fizera a tolice de estudar inutilidades. Que lhe importavam os rios? Aí essa parte que a gente já leu lá na outra questão. Que importava ele ter estudado tudo isso? Que importava ele ter se dedicado? Nada, porque no fim ele vai morrer. Ele já sabe que vai morrer. Então, a sexta questão diz assim,
O autor do trecho anterior é Lima Barreto, suas obras integram o período literário chamado pré-modernismo e tal designação para este período se justifica porque ele. Letra A. Desenvolve temas do nacionalismo e se liga às vanguardas europeias. Desenvolve temas do nacionalismo, tudo bem, mas ele não se liga às vanguardas europeias. B. Engloba toda a produção literária que se fez antes do modernismo. Não é toda a produção literária, né, gente? Porque antes do modernismo a gente teve barroco, arcadismo, romantismo. Na verdade, ele engloba toda a produção do realismo para lá. Realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Letra C. Antecipa temática e formalmente as manifestações modernistas, exatamente. Ele antecipa aqui a temática da denúncia social. Então, ele antecipa temática e formalmente as manifestações modernistas. A letra D diz que ele se preocupa com o estudo das raças, das culturas formadoras do nordestino. Aqui, gente, em relação ao autor do texto e ao pré-modernismo, tá? Porque o enunciado diz assim: o autor do trecho é Lima Barreto, suas obras integram o pré-modernismo. Tal designação para este período, para o período do pré-modernismo, aí diz que ele se preocupa com o estudo do nordestino. Também, mas não só do nordestino, porque a gente vê que tem uma característica que é o regional. E no regional a gente vê, por exemplo, Monteiro Lobato estudando as cidadezinhas do interior do Rio de Janeiro, de São Paulo. A gente vê Lima Barreto trabalhando a classe baixa, né? A classe menos favorecida do subúrbio do Rio de Janeiro. Então, não é só do nordestino. E a letra E diz assim: prepara pela irreverência de sua linguagem as conquistas estilísticas do modernismo. Não havia que irreverência na linguagem, havia uma linguagem mais moderna, mais inovadora, mas não irreverente. Então, a letra C é a opção correta, tá? Vamos à sétima questão. Sétima e última questão do DH. Trata-se de uma obra híbrida que transita entre a literatura, a história e a ciência, a unir perspectiva científica de base naturalista e evolucionista, a construção literária marcada pelo fatalismo trágico, por uma visão romântica da natureza. Seu autor recorreu a formas de ficção como tragédias e epopeia para compreender o horror da guerra e inserir os fatos em um enredo capaz de ultrapassar sua significação particular. Tal comentário crítico aplica-se à obra Capitães de Areia de Jorge Amado? Não. Vidas Secas, Morte de Vida Severina, Os Sertões de Euclides da Cunha, Grande Sertão Veredas. Pelas obras que a gente está estudando, a gente pode até eliminar as demais, né? Gente, eu não li a sétima questão. Eu li a primeira questão do complementares. Desculpa, eu vou retomar aqui a sétima questão. O trecho anterior pertence ao romance O Triste Fim de Policarpo Quaresma de Lima Barreto, da personagem que dá o título ao romance, podemos afirmar aqui. Foi um nacionalista extremo, mas nunca estudou com afinco as coisas brasileiras, pelo contrário. É o que ele mais fez. Perpetuou seu suicídio. Gente, o Policarpo ele não se suicidou. Ele foi condenado à morte, acusado de traição ao governo de Floriano Peixoto. Acusado, mas ele não realmente traiu. Defendeu valores nacionalistas, brigou por eles a vida toda e foi condenado à morte justamente pelos valores que defendia? Exatamente, foi o que aconteceu, o verdadeiro patriota. D. Foi considerado traidor da pátria porque participou da conspiração contra Floriano Peixoto. Ele foi considerado traidor da pátria, mas ele não participou de nenhuma conspiração. Ele simplesmente enviou uma carta de próprio punho a Floriano Peixoto. Era um louco e por isso não foi levado a sério pelas pessoas que o cercavam. Ele não era um louco, ele era um fanista, né? Uma espécie de fanático e de certa forma considerado louco por alguns, mas ele não era louco. Bom, gente, a primeira questão do complementares eu já me adiantei, como tem um texto eu não vou ler novamente. Resposta correta é o livro Os Sertões, eu acho que essa aqui ninguém erra, não precisa nem explicar o porquê. A segunda questão, e agora como a gente já está com 24 minutos, eu não vou ler as opções de todas as questões, somente a opção correta, tá? A obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, está dividida em 3 partes: a terra, o homem e a luta. Esses 3 elementos, no entanto, são interdependentes. Ou seja, eu tenho que encontrar um trecho desses da letra A, B, C, D e E, em que eu veja essa interdependência entre a terra, o homem e a luta. Na letra A, eu vejo ele falando simplesmente da natureza. Na letra B, ele fala do homem. Na letra C, ele fala da terra. Mas na letra D, ele fala da terra, do homem e da natureza.
Então, eu vejo uma interdependência na letra D. Olha só, as caatingas são um aliado incorruptível do sertanejo em revolta. Eram também, de um certo modo, na luta. Pronto, aqui já fala da natureza, da terra, do homem e da luta. Armam-se para o combate, agridem, traçam-se impenetráveis ante o forasteiro, mas abrem-se em trilhas multívias para o matuto que ali nasceu e cresceu. Então, eu falo do homem, da natureza e da luta. Letra D. Terceira questão. Para responder à questão, considere o seguinte trecho de conto O Fisco, conto de Natal, publicado em 1921, integrante do livro Negrinha, de Monteiro Lobato. A gente precisa ler, tá, pessoal? Súbito viu um homem de boné caminhando para o seu lado. Olhou-lhe para as botinas sujas. Viria a engraxar, com certeza, e o coração bateu-lhe apressado no tumulto delicioso da estreia. Encarou o homem já a 5 passos e sorriu com infinita ternura nos olhos, num agradecimento antecipado, em que havia tesouros de gratidão. Mas, em vez de espichar o pé, o homem rosnou aquela terrível interpretação inicial. Então, cachorrinho, quer dar licença? Nossa, gente, a gente vê aqui um trecho de preconceito, né? Com tristeza, a gente vê com tristeza, porque a gente vê um menino que inicialmente iria começar o seu trabalho ali de engraxate, e quando ele vê aquele que seria o seu possível primeiro cliente, ele fica todo animado, já todo agradecido, todo sorridente, e de repente ele sofre uma decepção. Veja, o trecho em destaque apresenta um episódio ocorrido em um parque. No contexto da narrativa, a cena ilustra. Terceira. Ilustra. Vamos lá. Um confronto entre a autoridade construída e o menino que insiste em desobediência da lei, a gente não vê, né? Não fala de nenhuma autoridade, fala de um senhor, de um homem vindo de boné, caminhando, mas não fala da profissão dele. De um encontro amigável, não é amigável, pelo menos por parte do homem. De uma conversa amistosa, nem há conversa, só há um rosnado do homem, né? Pedindo licença para o menino sair da frente. Então, a letra D diz assim, uma relação de desigualdade entre as personagens, determinada pela força repressiva. Foi o que aconteceu aqui nesse trecho que a gente leu, né? Acho que ficou bem facinho, isso daqui não precisa muita explicação. Aqui tem o poema, mais uma vez, Psicologia de um Vencido, e as questões 4 a 9 se referem a ele. Como eu já li lá atrás no DH, eu não vou ler novamente. A quarta questão diz o seguinte, o verme declara guerra à vida, segundo o poema, por quê? Por que ele declara guerra à vida? Porque aqui já na terceira, no segundo terceiro, quando ele já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come a vida em geral, declara guerra, anda de espreitar meus olhos para roê-los e deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Então, aqui a letra diz, alimenta-se dos últimos sinais de vida humana para compor a sua própria existência. E é isso que o verme faz, ele rói o corpo, né, os restos mortais, para que ele mesmo sobreviva. Então, letra A está correto, sem um pingo de dúvida. A quinta questão traz uma questão da FEI 2014 que diz assim, o termo em destaque em anda a espreitar os meus olhos para roê-los poderia ser substituído sem mudar o significado, significamente o sentido original por almejar. Gente, almejar é desejar, tá? Preteria superar, desprezar ou ir além. Percrustar, examinar e investigar. Então, anda a espreitar meus olhos é o mesmo que anda a investigar meus olhos. Anda a examinar meus olhos. Então, letra C está correta. Desafiar, recobrir. Tá? Precisa muita explicação. O verme se opõe ao eu, representando dentro do contexto poético. O que diz lá na letra B, ó. O verme se opõe ao eu, representando dentro do contexto, dentro do poema, metaforicamente, o que ele representa? A falta de sentido da existência e a constatação da fragilidade da vida. Porque se a gente lembrar que ao final os vermes irão nos roer, nos comer, e a gente não vai poder fazer nada, isso só mostra a nossa fragilidade. Quando ele diz na letra A, a confirmação de que a morte confere identidade aos homens, não. Ó, a letra C fala de valorizar o presente. Todas essas afirmações, elas estão corretas. A necessidade do homem valorizar o presente, vivendo intensamente. Tá? Isso é uma afirmativa verdadeira, mas não de acordo com o contexto.
não de acordo com essa situação, a oposição do verme em relação ao eu. O anseio por um futuro mais justo, todos nós ansiamos um futuro mais justo, mas não é isso que está no contexto do poema. A possibilidade de reencarnação do eu em outra dimensão sombria, quer dizer, se eu deixar o verme me comer, eu vou reencarnar em outra dimensão, também não é isso. O contexto que se aplica mais fielmente ao texto é a letra B, o que está na letra B. Sétima questão, acelerando aqui, porque a gente está terminando, diz assim: a linguagem orgânica cientificista, com termos advindos da química, causou estranhamento na crítica da época. O estilo de Augusto dos Anjos não se enquadrou nem mesmo dentro das escolas às quais ele era contemporâneo. A saber, quais eram as escolas que o pré-modernismo era contemporâneo? O romantismo, 1836, barroco, 1601, não é contemporâneo a 1902. Naturalismo e arcadismo também não, porque arcadismo é 1768. E naturalismo, 1801. Barroco e parnasianismo também não. Simbolismo e parnasianismo sim, porque eles eram de 1884 e 1893. Então, tá aí as escolas contemporâneas mais próximas, tá? Oitava questão, eu sempre quero dizer letra tal, como se eu estivesse já terminando. Já tivesse terminado de ler o enunciado, né? Na verdade. Bom, oitavo, as estrofes lidas em conjunto. Esse poema lido em conjunto apresenta uma gradação de ideias que vai do universal ao particular? Não, gente, é exatamente o contrário. Vai do particular para o universal. Então, é o que está correto na letra B. Apresenta uma gradação de ideias que vai do particular para as reflexões acerca da condição humana. E a última questão, sabendo que o eu lírico é a voz que fala no poema, e necessariamente não é a mesma voz do autor-poeta, como que é apresentado o eu lírico no poema Psicologia do Vencido? Bom, durante muito tempo, Augusto dos Anjos foi ignorado pela crítica que via sua linguagem como sendo vulgar e mórbida. O seu eu lírico foi compreendido como um poeta que tinha obsessão pela morte, pela obscuridade fétida, por cadáveres e por vermes. E é isso, pessoal, encerramos. O vídeo ficou um pouquinho maior hoje, porque os exercícios eram bem maiores, mas foi necessário. Então, um abraço e até a próxima.